Estamos nos aproximando do filme do Superman. A história ainda é um grande mistério, especialmente no que envolve a identidade secreta do Martelo da Borávia e do Ultraman. Esses dois que são os grandes mistérios do filme do Superman. E no vídeo de hoje vamos passar limpo tudo que a gente sabe sobre esses dois personagens e falar das melhores teorias de quem é cada um. E especialmente porque agora surgiu uma nova teoria de que o Ultraman pode ser o Hell, um personagem lá dos Novos 52. Então, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês irem deixando aquele bate-like, bate-comentário. Eu quero saber da opinião de vocês. Quem que vocês acham que é o Ultraman? Beleza, dado o recado que eu queria dar, vamos começar falando sobre esses dois personagens. O Martelo da Borávia é um suposto vilão que vai atacar Metrópolis como retaliação ao fato do Superman ter interrompido uma guerra entre dois países. O Superman vai usar a sua força para parar essa guerra de Borávia com um outro país que a gente não sabe qual é. O Martelo da Borávia pode voar e soltar lasers, ou pelo menos uma visão de calor da armadura. Nos trailers, podemos ver que ele está em pé de igualdade com o Superman. Também sabemos que essa luta com o Martelo da Borávia acontece no início do filme, porque no trailer tem essa cena que o Clark está segurando um jornal com a notícia do Martelo da Borávia. Agora, a questão mais importante do Martelo da Borávia é quem que é o Martelo da Borávia. E nesse momento existem três principais teorias. A primeira é que seja o próprio Lex Luthor dentro da armadura. Sabemos que o Martelo da Borávia tem sim uma ligação com Lex Luthor. E isso por causa do uso desse teletransporte, que a princípio leva para o universo de bolso lá que a gente sabe que o Lex Luthor vai ter. E outro detalhe, esse mesmo teletransporte pode ser visto na sala de operações do Lex Luthor, nessa cena aqui. Então, se esse teletransportador está na sala de operações do Lex, não dá para descartar a possibilidade do Lex ser o Martelo da Borávia, porque ele poderia usar esse teletransportador para aparecer na base dele e ninguém suspeitar de nada. Agora, essa teoria é bem improvável, porque a gente não vê depois dessa cena em que a gente sabe que o Martelo da Borávia vai aparecer, em alguma outra cena do filme. A princípio, esse Martelo da Borávia é só realmente uma coisa que acontece no primeiro ato do filme. E falando de roteiro, não teria sentido algum você colocar o Lex Luthor de armadura no primeiro ato e depois ele nunca voltar a usar a tal da armadura. É por isso que eu não acredito que ele seja o Martelo da Borávia, mas existe essa possibilidade. A segunda teoria, e essa é bem provável, é que o Martelo da Borávia seja um robô que o Lex Luthor criou. Até o momento, a gente não viu o Martelo da Borávia abrir a boca. Se você parar para pensar no plano do Luthor de querer incriminar o Superman, faz muito sentido ele querer usar um robô, porque daí, se o Superman conseguisse derrotar ele não conseguiria encontrar nenhuma evidência para ligar isso ao Lex Luthor. Agora, a terceira teoria, essa sim me parece a mais provável de todas, que é o fato do Martelo da Borávia ser o próprio Ultraman. E ele estaria, assim, disfarçado por causa do plano do Lex Luthor, para manipular a narrativa e jogar a população contra o Superman. E a gente já tá vendo o Ultraman fazer um monte de coisa pro Lex Luthor. Nada impediria dele estar usando essa armadura também para enganar todo mundo. E o que me leva a acreditar que ele seja o Ultraman é por uma questão lógica. Por que o James Gunn iria colocar dois vilões com identidades secretas para ficar segurando esse mistério ao longo do filme? Porque se a identidade secreta do Martelo da Borávia fosse importante, eu acho muito difícil que ele não fosse aparecer ao longo do segundo ato ou do terceiro ato. A gente já teria visto alguma coisa a mais do Martelo da Borávia. Mas como não tem, tudo me leva a crer que, provavelmente, bem no início, vai ter essa reviravolta de que o Ultraman é o Martelo da Borávia. Estabelecido quem provavelmente é o Martelo da Borávia, a gente vai para a pergunta mais importante desse vídeo. Quem que é o Ultraman? E aqui sim, para esse personagem, a gente tem várias teorias para personagens que existem nos quadrinhos da DC. E a primeira alternativa é que realmente seja uma versão do Bizarro criada pelo Lex Luthor. O melhor exemplo disso que temos na HQ que eu consigo me lembrar acontece na Elseworld, Entre a Foice e o Martelo. Nessa história, o Superman, que é comunista, cresceu na União Soviética. E o Lex, americano, tem contrato com o exército dos Estados Unidos. Ele tenta criar armas para deter esse Superman, numa espécie de corrida armamentista de superpoderes. E o resultado é o surgimento de um clone do Superman,
O Lex Luthor dessa história nunca realmente chama esse clone do Superman de Ultraman ou de Bizarro. O máximo que ele recebe de um nome seria Superman 2. Eu não me surpreenderia se a origem do nome Ultraman seja por uma decisão bem egocêntrica do Lex Luthor. Se o Superman é super, ele vai criar o Ultra, né? Que Ultra é maior do que super. Por uma questão de ego ali, então ele coloca o nome de Ultraman. Isso explicaria o Ultraman ser um clone e o nome dele. Agora, uma coisa é certa. Esse Ultraman tem algum tipo de ligação a nível de DNA com o Superman. Isso porque ele possui os mesmos poderes que o Clark. Nos trailers podemos ver ele soltando visão de calor, voando e lutando de igual para igual com o Superman. E mais recentemente, os trailers revelaram que ele tem cabelo comprido, o que levou a uma nova teoria que é parecida com o Bizarro, mas tecnicamente não é o Bizarro. De que, na verdade, esse clone seria o Hell, um personagem que surgiu nos Novos 52 da DC. Se vocês olharem para a aparência dele, é algo que bate. Ele tem um cabelo comprido, ele tem uma fisionomia parecida com o do Superman. A verdade é que o Hell funciona como uma espécie de Bizarro dos Novos 52. Sabe, é bem coisa de Novos 52, né? Eles estavam tentando deixar alguns personagens mais dark, mais edgy, né? Mais badass. E o Bizarro foi uma dessas vítimas. Eles mudaram a origem, o nome e tudo mais. O Hell apareceu nas HQs da Supergirl, do Superboy e do Superman. É importante ressaltar que a sua origem não tem nada a ver com Lex Luthor, tá? O Hell é um clone de vários kryptonianos. Inclusive, a questão do Bizarro é bem clara pela questão do S invertido. A sua missão era de preservar o conhecimento de Krypton. E quando ele chega na Terra, tenta fazer uma aliança com o Superman e a Supergirl. Só que o plano dele de restaurar Krypton era simplesmente destruir parte da Terra. O detalhe é que, ao ser derrotado, Hell é enviado de volta para o passado. Ele dá um jeito de voltar para a linha do tempo do presente para se vingar. Só que dessa vez é derrotado pelo Superman junto com a Superfamília, ao ficar numa espécie de limbo temporal. O mais importante desse personagem é que ele praticamente não tem nenhuma ligação com Lex Luthor. O que sustenta essa teoria é muito mais a questão da aparência dele, e também porque ele é um clone de kryptonianos. Nas HQs ele até se refere como irmão do Kal-El, justamente por ter sido criado pelo Jor-El. E talvez o James Gunn pudesse aproveitar alguma coisa desse tipo. Ou talvez o James Gunn apenas se inspire na questão visual do Hell. Ele pode ter a aparência do Hell dos 952 e ter essa origem do Bizarro criado pelo Lex Luthor. Pode ser uma fusão de conceitos. Vamos lembrar que o próprio uniforme do Superman já é uma fusão de conceitos do James Gunn. É o símbolo do Reino do Amanhã, a gola dos 952. Por que não o clone do Superman ter um conceito de fusão com outros bizarros que a gente viu ao longo da história da DC. Agora, a terceira teoria aponta que pode ser o Apollo. A teoria existe justamente porque o filme da Autoridade foi anunciado pelo James Gunn, e porque o Lex Luthor conta na sua equipe com a Engenheira, que também faz parte da Autoridade nas HQs. E além disso, o Apollo também tem cabelos longos. Cabelo branco longo, mas, né, é cabelo longo. Só que tem um detalhe. O Apollo nas HQs é um humano que foi modificado geneticamente para ganhar as habilidades sobre-humanas comparadas ao Superman. E assim como Clark, ele também recebe força do Sol. O ponto todo do Apollo é que ele é meio que para ser o Superman do universo Wildstorm. Porque quando esse universo foi criado, não tinha nenhuma relação com a DC. A DC só foi comprar os direitos da Wildstorm em 98, alguns meses depois da primeira aparição do Apollo nas HQs. Foi apenas em 2011, nos Novos 52, que a DC decidiu juntar os dois universos. E assim, tem alguma coisa que pode derrubar essa teoria do Apollo? E na verdade tem um furo bem grande nela, que é o fato do Apollo não ter ligação com o Superman. Isso é importante por causa da Fortaleza da Solidão. Vemos o Luthor nos trailers acessar a fortaleza. Não é mostrado nenhum tipo de chave para entrar. Isso fica evidente lá na cena do Krypto. A fortaleza parece ter algum sistema que consegue identificar automaticamente o kryptoniano. E esse é um ponto que desfavorece a teoria de que seja o Apollo. E, por outro lado, favorece a teoria dos clones ou do Bizarro, já que esses seres possuem traços kryptoniano em seu DNA. E você poderia facilmente justificar a Fortaleza acabar se enganando pensando que ali é o Superman. Também existe a teoria de que seja o próprio Ultraman da Terra 3. Só que o James Gunn já falou que esse filme não envolve o multiverso. E, sinceramente, se ele fosse o Ultraman da Terra 3,
Eu duvido que o James Gunn iria esconder a identidade do vilão. Pô, ele poderia estar usando isso como marketing para divulgar o filme. Por que isso ia ser um grande segredo? Não faz nenhum sentido ser o Ultraman da Terra 3. Tem muitos pontos para quase cravar que não vai acontecer. E por isso, de todas essas teorias aqui, essa é a mais furada. A última teoria é que seja um personagem chamado Ulysses. Ele também é um vilão que apareceu nos Novos 52. A teoria do Ulysses surgiu basicamente por causa do uniforme. O Ultraman tem um grande U no peito, assim como o Ulysses da HQ. Além disso, ele também tem cabelos longos. Fora isso, eu não consigo ver como que ele se encaixaria na história. O Ulysses é um humano que acabou caindo na quarta dimensão e ganhou poderes ainda pequeno. Mas, mesmo se fosse o caso, você ainda teria o problema de como que o Lex Luthor iria acessar a Fortaleza da Solidão. Tem que ser um clone ou tem que ser alguém com DNA kryptoniano. Por isso, eu acho que a alternativa do clone é a mais provável. Agora, que tipo de clone? Um clone criado pelo Lex Luthor? Porque, se for o caso, eu descartaria a possibilidade de ser o Hel. Ou melhor, pelo menos a origem dos quadrinhos do Hel, já que sempre tem a possibilidade de ser um bizarro criado pelo Lex Luthor com a aparência do Hel. Isso sim. Dito tudo isso, eu acho que agora a gente pode conversar um pouco sobre o que talvez aconteça com o Ultraman ao longo da história. Na minha opinião, o Ultraman vai sim ter um arco criado pelo James Gunn. Eu vejo que esse Ultraman, já que ele é um clone do Lex Luthor, talvez ele veja o Lex como se fosse o seu pai, sabe? E ele pode ser esse filho que obedece todas as ordens do Lex. E isso, na verdade, faria o Ultraman ser manipulado pelo Lex para conseguir justamente o que ele quer. Mesmo que o Lex nem se importe com o Ultraman. Mas talvez o Ultraman se importe com o Lex por meio que ser seu pai. Eu vejo que o roteiro pode argumentar que o Ultraman é uma espécie de vítima da manipulação do Luthor. Agora, eu tenho essa teoria e eu vou morrer abraçado com essa teoria. Eu espero que ela se concretize. A gente sabe que no terceiro ato vai ter esse negócio da singularidade, um buraco negro que vai aparecer em Metrópolis. Isso fica claro nessa cena aqui e nessa outra que o Superman tá com o Mr. Terrific. Então, eu acho que essa é a grande ameaça, né? O que vai colocar em risco a cidade de Metrópolis bem no final do filme. E o Superman vai ter que tentar deter esse buraco negro de alguma forma. Claro, existe sempre a possibilidade do Superman fazer alguma coisa típica de Superman, tirar um coelho da cartola, usar todos os seus poderes para impedir esse buraco negro. Mas eu também não descarto a possibilidade de, depois que o Superman derrotar o Ultraman, a gente descobrir todo o passado do Ultraman. Dele ter sido um clone do Lex, dele ter sido manipulado pelo Lex, mas dele ainda ser, no fundo, um Superman que quer ajudar. Porque na perspectiva desse Ultraman, talvez ele só esteja querendo fazer o certo, mas o Lex o está manipulando para fazer coisas erradas. E ele, ao ver que tem um buraco negro que pode destruir a cidade, ele pode agir exatamente como um bizarro iria agir e se sacrificar para salvar a Terra, como um Superman faria. E essa que seria a redenção do Ultraman no terceiro ato. Esse que seria o arco desse Ultraman, dele perceber que está sendo manipulado pelo Luthor, de que o Luthor não o vê como seu filho, e ele entender que sim, é um clone de Superman, mas que quer ajudar como o Superman faria. O que é bem típico de uma história clássica de bizarro. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. E bem, essa é a minha teoria do que vai acontecer. Acho que ele é um clone, vai agir como bizarro, só que eu acho que ele vai ter essa fusão de conceitos do Hel com o bizarro que a gente conhece. E o James Gunn sempre gosta de colocar arco para os seus personagens, especialmente esses mais importantes, e eu vejo ele querer fazer algum tipo de redenção, algum tipo de sacrifício desse bizarro, desse Hel, desse clone, até para no final do filme ter algum tipo de cena emocionante, e também para ele se livrar do clone, né? O clone não ficar vivo no universo. Porque com certeza ele não vai fazer o Superman matar o clone, sabe? Então ele, como roteirista, ele tem que fazer alguma coisa pro clone, né, morrer. E o sacrifício é a melhor opção. Mas galera, essas são as teorias que a gente tem. Se você tem alguma teoria diferente, por favor, comente aqui. Ou se você concorda com a teoria, o que vocês acham que vai acontecer, se vocês acham que é uma boa, também comentem. No mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo discutindo quem é o Ultraman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.